começar a aula, a gente já fez a meditação, né, que não tem necessidade da meditação entrar na gravação. Qual foi o parágrafo mesmo? A gente vai daqui para frente, né? O pesquisador da verdade, não é aqui? Que vai continuar hoje? Quem anotou foi a Sueli. Você não anotou, Anjo? Parou? Eu não vi na última aula. Você não viu? Quem que anotou? Eu acho que é aqui sim, o pesquisador da verdade. Estaríamos nós buscando as coisas do Espírito de Deus? Acho que a gente fez tudo primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hã? Acho que a gente fez toda a página do primeiro. Não foi não, não foi não. A primeira página. Primeira página, vocês completaram. Isso? Não foi não, não foi não, não foi não. Aqui você fala, mas eu não entendi. Ele estaria só Buscando as coisas do Espírito. desses dois aqui. Então, estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito. É a primeira página do capítulo 1. Até aqui eu sei que foi porque eu fiz observações. Ó. Foi até onde então? Assim, estaremos nós buscando as coisas do Espírito. Então nós passamos pelo pesquisador da verdade. Puxa vida. Caçou. É que eu gosto tanto desse pedaço. Então vamos, eu vou falar rapidinho dele, mas bem rápido mesmo, né? Então, para depois a gente continuar. O que acontece? Se é com a gente ou se é passa. Se a vaga da garagem ali estiver disponível e a pessoa quiser parar ali, vamos lá. É um trechinho da primeira página que eu tenho, né, um carinho muito grande pelo caminho infinito todo. Então não tem frase aqui que eu dispense, mas eu gostaria de voltar nessa. O pesquisador da verdade começa a sua busca com um problema, talvez com vários dele. Quem é o pesquisador da verdade? Aquele que quer resolver a sua vida procurando Deus, rezando a Deus ou pela fé. Tem que ter um Deus, meu Deus me ajuda. Mas ele não é o meu Deus me ajuda conformado. Ele busca aqui, ele busca ali, ele vai no esoterismo, ele vai na igreja, ou mesmo ele é dentro de um segmento, por exemplo, ele é evangélico. Ele fica pulando de igreja evangélica e evangélica, mas ele está sempre no evangelismo e ele está tentando entender Deus, ele lê a Bíblia, ele não medita porque ele não sabe o que é isso, mas ele reflete sobre aquilo achando que aquilo é meditação. É um pesquisador da verdade, certo? O pesquisador da verdade começa a sua busca com um problema, porque às vezes ele tem um problema muito grave e aquilo leva ele a procurar Deus. Né? Talvez com vários problemas. A pessoa está de saco cheio, tem que ter um Deus. Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura de doenças pela oração a um poder mais alto, ou pela aplicação das leis espirituais ou da verdade às condições humanas. Então o pesquisador da verdade ele busca, né, a lei espiritual para que ela funcione na vida humana, e isso é impossível de acontecer. Ele tem que aprender a viver a vida humana como vida espiritual, não como vida espiritual sendo otário que espera a morte para talvez melhorar. Eu sou espiritualista, eu desmaterializei, né? Eu não sou mais materialista porque eu sou espiritualista, eu não ligo mais para nada, oh meu Deus. Então isso não é espiritualizar, é ter visão espiritual. Então é ir além do sentido material dos 5 sentidos para desenvolver a compreensão da visão espiritual. A visão espiritual é consciência, não é só o ato de olhar, né? Porque aí ele muda para quê? Para a compreensão de onipresença. Enquanto ele não foi para isso aí, ele não entendeu nada. É lógico, ele vai desenvolvendo cada vez mais o entendimento disso, e é isso que aprimora o orar e vigiar, né? Chega porém o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais. O que é a aplicação da verdade? A verdade, igreja, Bíblia, seja lá onde for, a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, só que aquela verdade não funciona nunca. E o camarada não desconfia por quê? Porque está no conformismo de que acha que é assim mesmo, tem que ser assim mesmo, né? Chega porém o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais. Na verdade nunca funcionou, né? Aqui, ó. Ou pelo menos não como funcionava no início. No início, como ele descobriu alguma coisa, ele está com fé, ele está com coragem, ele fica ali meio, né, determinado e tal, então ele acha que está funcionando e tal, mas depois ele vai ver que não é nada disso. Bom dia.
Chega, porém, o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou pelo menos não como funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. Então, aquele que não é praticante da vida mística, praticante da presença, ou não entendeu vamos supor que ele não conheça o termo vida mística, que não tem nada a ver com esoterismo e misticismo, e nem o termo prática da presença, e nem o termo ciência cristã. Vamos supor que ele nem tenha chegado a esses conceitos, mas se buscando, né, sendo um pesquisador da verdade, ele não desconfiar que a luta do bem contra o mal tem que ter um fim, ele não chegou em lugar nenhum. Ele está patinando na crença do bem contra o mal, na visão materialista. Então vamos, só um comentáriozinho a respeito desse. Imagina a primeira vez que eu li esse livro, quando eu cheguei aqui e falei, nossa, esse cara que sou eu. Né? Vamos ver como é que é o restante do material desse cara. Qual é a frase mesmo que nós vamos começar, onde a gente estava? Estaremos nós buscando as coisas do Espírito. É daqui para frente? Tá. Nós terminamos por fim. Nós terminamos ela? Nem começamos. Nós terminamos no parágrafo do por fim receberá eventualmente. Termina com que seria espiritualmente. Tá, então eu vou falar um pouquinho desse parágrafo de novo, mas rápido. Ó, por fim, terminou aqui a frase anterior, né? E que já não traz a mesma satisfação e inspiração aos seus estudos. Então o indivíduo tem que ficar desgostoso, ele tem que falar, pô, tem alguma coisa errada com isso, não é possível. Se ele não tiver esse sentimento ou essa intuição, ele não é um buscador da verdade, certo? Ele até busca Deus, mas dentro do paradigma, ele não busca a verdade. Pô, tem alguma coisa errada com essas coisas aqui, ele não percebe. Aí a frase seguinte, ó, por fim, tá gravando, falei, será que eu apertei o botão aqui? Por fim receberá eventualmente a grande revelação. Por fim o quê? Por fim no desenvolvimento da prática, não importa quanto tempo vai demorar, 3, 4, 5, 7 anos. Que nem foi falado na introdução desse livro, sem o conhecimento disso daqui não valeria a pena viver. Das pessoas que fazem a introdução do livro fala, né? E que é um livro que deve ser estudado, entendido e vivenciado no dia a dia. Por isso que não pode ler uma vez e pôr na gaveta. Por fim, ou seja, no decorrer da prática, até tá aquele trechinho que fala que se o indivíduo realmente compreender, ele chegará à conclusão. Porque o indivíduo quer que reconhecer Deus ou compreender o funcionamento disso, entrar em comunhão, compreender a metafísica por trás disso e estar com um grau de compreensão da presença que ele veja a manifestação disso ou realização da consciência. Ele realiza o grau de presença que ele atingiu em sua consciência. Então ele vai atingindo níveis de realização ou demonstração. Ele demonstra a própria consciência. É isso que o Joel ensina. Então aqui, por fim, receberá eventualmente a grande revelação. Eventualmente é o quê? Acontece de repente. Então ele vai recebendo uma revelação atrás da outra, aquele nível de compreensão vai aumentando, ele vai recebendo revelações maiores. E aquela revelação maior permite ele a um grau maior de compreensão geral, que desarma o indivíduo. Desarma quem? O ego. Aí ele vai ficando mais compreendedor. E aí que ele vai se tornando o observador, né? Por fim, receberá eventualmente a grande revelação. Os mortais podem assumir a imortalidade, mas apenas na medida em que anulem a imortalidade, que é aquilo que a gente falou na última aula, que a palavra imortalidade causa um peso muito grande quando a gente está metido no paradigma. Como assim imortal? O que é isso? É a ausência do sofrimento, de ansiedade e sofrimento, certo? Porque antes disso nós estamos mortos. Os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Do Evangelho de Tomé, né? Aqui. Os mortais podem assumir a imortalidade apenas na medida em que anulem a mortalidade. Eles não podem, ou seja, os mortais, não podem acrescentar a harmonia da espiritualidade imortal às condições humanas. Por que o ser humano não pode acrescentar a harmonia da espiritualidade imortal às condições humanas? Porque a carência, a dúvida, o medo, a ansiedade e a pressa são coisas mortais, matam.
Só que não matam o ego, matam o indivíduo. Ele passa pelaquela vida sofrendo, e talvez na outra, e na outra, e na outra. E quando a gente vive o contrário disso, a gente fica suficientemente atento para conhecer o ego, praticar a presença e ficar atento a esses comportamentos de ansiedade, dúvida, medo e pressa. A gente conhece metafísica como fundamento esquelético, vai avançando na compreensão de Joel. Então eu estou observando o inimigo e aprendendo a orar, isso na vigília, e dentro da meditação contemplativa aperfeiçoando isso, junto com o estudo e áudio. O que acontece? Aí tem um atrito interno, só que aí quem que morre? Aí quem morre é o ego. Então é preciso, por isso que se diz que é preciso morrer todos os dias para as coisas do mundo, para renascer pelo Espírito, que é a confiança no invisível. Agora, morrer para as coisas do mundo não significa virar um otário, um asceta. É morrer para o sofrimento pelas coisas do mundo. Porque humanamente nós continuamos fazendo tudo que está ao nosso alcance dentro do nosso nível de dedicação e interesse. Só que com a prática junto. Porque senão, como é que a gente vive? E os gostos? E os dons? E os desejos saudáveis? Eu quero realizar isto e aquilo. Bom, dupla fenda, né? Tenho certeza, vou fazendo, vou estudando, vou me especializando, vou seguindo em frente, mas dando o mesmo peso para a prática. Porque se não der o mesmo peso para a prática, a parte emocional vai sabotar, porque vai sempre ter ali uma carga maior de ansiedade, dúvida, pressa. Porque não vai estar aprendendo a confiar no invisível. E confiar no invisível é o próprio contato. Como o Deepak, nós falamos na série especial Deepak Chopra, é a tal da potencialidade pura, que é o campo unificado ou a presença. Estou me tornando um com ele, então não tem por que duvidar. Então eu permaneço na palavra, a palavra vai permanecendo em mim, até que eu dou frutos disso. Porque é o nível de mudança da consciência que vai melhorar as condições externas. E mudança da consciência é o reino interno. Então enriquecendo isso em algum momento. Nem que tenha que passar pelo que eu passei, né? 3 anos de murro em ponto de faca, não tem problema. 4, 5, vale a pena. Porque não dá para pensar que isso vai acontecer no primeiro. Pode acontecer, não é impossível, certo? Da pessoa, o Joel fala mesmo, tem gente que rapidamente vê grandes transformações na vida externa, mas ele fala também que aquilo pode ser uma armadilha, leva o indivíduo a um conformismo, ele relaxa da prática, certo? Se o cara for atento mesmo e fala, agora é que eu quero mais, aí ele aperfeiçoa a prática, ele não cai na armadilha. Ó, estaremos nós, então é daqui para frente finalmente, né? Tá vendo? Tá indo, dando uma aceleradinha. Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Nós quem? Os praticantes da presença ou compreendedores de ciência cristã. Porque o resto está mesmo. Isso é sem dúvida. Agora o praticante tem que fazer essa pergunta para ele. Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Ou de fato estamos nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Então aqui a gente não pode ter dissonância cognitiva, ter distorção na interpretação. Ó, estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Ou de fato estamos nos esforçando, que até poderia grifar esse esforçando aí, trecho que vocês acharem importante, grife, certo? Para nos livrar, esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Então se eu pensar que eu estou buscando as coisas do Espírito de Deus para conquistar propósitos humanos, eu estou colocando os propósitos em primeiro lugar e tentando usar mentalmente a prática para atingir um fim ou um objetivo. E isso não funciona. Porque vai ter um grau de ansiedade, um grau de intenção emocional com relação, não, estou fazendo aqui porque vai chegar. E é o contrário. Por isso que a gente ora e vigia, trabalha sem se preocupar com o de amanhã. Tem objetivos, beleza. Com relação àquele objetivo, o que eu posso fazer hoje? Que tamanho que eu quero que chegue o negócio? Então qual é o tamanho da ação que tem hoje? A gente vai ter que ter uma ação muito grande? Não, mas vai ter que começar de alguma forma.
né? E que nem eu já falei, se a gente não tem objetivos muito definidos ou não tem grandes desejos de realização, não importa, a gente faz aquilo que sempre fez, aperfeiçoando a prática, porque a própria graça vai dar conta de trazer o crescimento em alguma área para a pessoa. Porque é graça, é surpresa, é o inesperado. O Joel diz que a gente vai desenvolvendo, a gente deve estar atento, deve entender isso. O desenvolvimento da prática é uma atenção a uma expectativa positiva. Isso parece um tanto materialista, certo? Mas eu tenho que ficar isso é mudar o modelo emocional. Eu fico com uma expectativa para o próximo momento de algo agradável, como esse passarinho que cantou aí agora. E não a mente ficar presa ali, meu Deus, o problema, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, o problema não sei o que, é uma coisa meio pesada, mas às vezes é um probleminha simples, é algo que está ali tomando a mente. O indivíduo está hipnotizado pela preocupação, pela ansiedade. Ele não consegue permanecer de forma mais desperta. Ele lembra da prática, mas ele fica uma boa parte do dia com a mente poluída. Não. Devemos nos livrar do que é mortal para podermos contemplar, né? Aqui, ó. Ou estamos de fato nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual. O que é nos livrar do que é mortal? É nos livrar do temor, da dúvida, da ansiedade, do medo, do ódio, eu trabalho com a sombra, certo? Nos livrando do que é mortal, eu não estou deixando de viver uma vida de realizações e conquistas. Me livrando do que é mortal, porque o ego é mortal, vive uma vida encarnada esperando a morte. Então ele já está morto esperando uma segunda morte. Deixar o ego morrer, que é o sofrimento, é renascer pelo Espírito, é encontrar essa vida dentro. Por isso que tem eu vim para que tenham vida em abundância. Quando eu vou praticar a presença, é saber que esse eu é e está em nós. E é o Cristo ou a presença. Isso é deixar a centelha agir. Então, na medida em que eu vou percebendo isso, porque é uma percepção refinada, é uma mediunidade refinada, que nem a gente falou na última aula, o que vai acontecendo? Em algum grau eu vou sentindo uma mudança. A primeira mudança que ocorre, a gente já falou, é uma mudança interna na vida emocional do indivíduo. Ele compreende, então ele relaxa, ele confia, porque ele muda, ele está mudando o paradigma, então ele está mudando a consciência. O que acontece? As suas emoções vão ser outras, é o tal do sentir, né? Tem que sentir. Enquanto lutamos para contemplarmos a harmonia do reino espiritual, o que é a harmonia do reino espiritual? Se Deus é perfeito e o homem é sua imagem e semelhança, só existe perfeição, porque o Espírito de Deus é perfeito. Ou a gente poderia admitir que existe um resquício de imperfeição no Espírito perfeito de Deus, que é onipresente. Se ele é perfeição, ele é o Espírito. O verbo, o tornado carne, é tudo que existe manifesto. Então a carne é o próprio Espírito tornado manifesto, nada mais que isso. Então a carne também é Espírito. É o conceito de que carne é vida material, de que objetos são coisas materiais, que ajudou a criar a dualidade, né? Tem um videozinho interessante no YouTube, eu estava até pensando em fazer uma aula dele, né? Eu vou citar o nome aqui. Se vocês quiserem, vocês anotam, ou a Samira compartilha no grupo, depois. Mas eu ponho aqui que depois o pessoal que vê essas aulas no canal. Manuscrito Antiga revela que Jesus não morreu. Né? O canal é Mundo Proibido, que vai pro vídeo, o pessoal dá uma olhadinha. Tô com vontade de fazer uma aulinha sobre aquilo ali, sabe? Porque fala do Evangelho de Tomé, né? Que não entrou no Novo Testamento, porque ele entraria no Novo Testamento, mas não entrou. Bem interessante. Então, contemplar o que é aqui, ó, nos livrar do que é mortal para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual. Contemplar a harmonia do reino espiritual é um nível de consciência. Então, dualidade, bem contra o mal, paradigma materialista, sofrimento, planeta Terra, né, sombra, é a dualidade. Enquanto nós estamos neste nível de consciência, bem contra o mal, sofrimento, carência, falta,
Por que que uma pessoa que desperta, né, um Eckhart Tolle, um Joel, um Braulio Landoni, outros, e a gente pode falar de pessoas anônimas. Quantos praticantes o Joel não formou que alcançaram um grau de realização da presença em sua consciência e harmonizaram sua família, seus negócios, suas vidas afetivas, a relação com vizinhos e parentes, porque mesmo que a pessoa não ensine, porque ele não vai sair ensinando para os outros, tá certo, gente? Mesmo que ele não fale nada para ninguém, um grau de harmonia flui dele e causa um impacto na vida e na vida exterior dele. Ele vira mesmo testemunho vivo, né? Então, quantos o Joel não ensinou? Agora a pergunta é, quantos hoje estão entendendo isso e praticando com suficiente dedicação para chegar ao estabelecimento disso? De uma compreensão da onipresença de Deus, um grau da realização disso em sua própria consciência. É lógico que é um trabalho árduo, é o tal do conhece-te a ti mesmo, mas é o trabalho mais heróico que o ser humano pode fazer. Ele é lento, gradual, e a gente percebe as existências do ego, que são as negatividades, contrariedades ou reações intempestivas, e isso é bom, porque isso é um termômetro, é o termômetro da prática. Eu percebo aquilo e vou aprimorando o trabalho com a sombra, né? Tá andando, né? Aqui, ó. Enquanto lutamos, então aqui, ó, contemplar a harmonia do reino espiritual, eu tento ir para baixo, alguma coisa chama eu lá nas últimas 4 palavras. Contemplar a harmonia do reino espiritual é a capacidade de observar tudo, consciente da presença, mesmo com qualquer desarmonia, falta, ou uma questão interna acontecendo, um ódio, uma raiva, uma sombra. Meu Deus, ajuda-me a compreender, limpa isso de mim, porque eu passo por algumas dificuldades também, assim, internas. E só que a gente está consciente, a gente não projeta e procura trabalhar aquilo. Às vezes é dolorido, às vezes é demorado, às vezes demora um tempo, porque a gente vai meditando. A meditação, gente, é um mergulho interno em direção ao centro do nosso ser. E a graça vai agir, não porque a graça é onipresente, a presença é onipresente. Na verdade, é o tempo necessário que cada um necessita para esse mergulho interno. A gente não sabe que profundidade que está a nossa consciência, né? Porque qual é o grau de pressão do paradigma que está na consciência do indivíduo? É o quanto ele vai demorar para chegar até o centro de sua consciência. Por isso que pode demorar 4, 5, 6 ou 10 anos, que nem o Joel fala, para chegar a ser um bom praticante. Mas falar bom praticante não é para desanimar, porque 10 anos é o suficiente para se tornar um excelente praticante. Mas se tornar um bom, tá ótimo, né? Agora, significa que a minha vida vai melhorar só quando chegar em 10 anos e me tornar um bom? Não. Com 2, 3 anos de prática tem que ter mudado. A vida emocional muda completamente. E alguma mudança externa começa a haver também. Melhorias na vida humana, como o Joel diz, porque mudou a consciência. Você viu por que não tem como dar um cursinho de um workshop de prosperidade? Porque a coisa é mais lenta e gradual, mas não é tão lento assim. São alguns anos de estudo, dedicação e meditação com uma postura emocional adequada, né? Para entender a mente, a manifestação, o espírito, a mente como o próprio espírito. Enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes deste mundo, combatendo a doença, o pecado e a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que meu reino não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana, é que compreenderemos o sentido desta mensagem vital. Quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras: eu venci o mundo. Dá vontade de dizer o seguinte, ó, nesse parágrafo aqui tem um caminho infinito inteirinho dentro dele. Agora, a gente vê isso na primeira e na segunda leitura? Não vê. Como eu disse, eu ainda não li os aproximadamente 15 livros em português que nós temos do Joel. Eu estou estudando, estou lendo,
o meu foco principal nos primeiros anos foi o Caminho Infinito, Trovejar de Silêncio, Praticando a Presença e o A Cura pelo Espírito. E agora estou lendo um pouco mais lento os outros, porque antes eu estava devorando, comendo, repetindo, lendo em tempo integral, né? Então, depois de 5, 6 anos de prática, a gente se torna mais receptivo à verdade do que à letra. Então é normal haver uma diminuição do ritmo da leitura, né? Mas o ideal seria continuar lendo pelo menos uma leitura completa de um livro por mês. O ideal. E no começo? Não vou nem falar, né? É bem mais. Por quê? Até a mente ficar preenchida por esse conhecimento. Porque aonde eu quero chegar? Eu realmente quero compreender isso daqui? Ou está sendo legalzinho? Pega pesado, né? Carinha dele aqui no pano de fundo do computador. Ó, enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes deste mundo, combatendo a doença, o pecado e a carência. O que é combater? É julgar, criticar, é julgar uma situação ruim. O julgamento é a condenação ao próximo, é culpa, que é autocrítica, certo? Às vezes nem autocrítica já é um traço do superego, que é uma autocobrança. O indivíduo tem uma cobrança pesada sobre si mesmo, porque ele acha que ele poderia ser mais eficiente, mais dedicado, mais inteligente, mas humanamente ele não pode. Ele pode sim, humanamente, fazer um grande esforço, com o suor do rosto, e chegar o Silvio Santos, o Antônio Hermílio de Moraes. Nós estamos falando de uma questão material aqui agora, certo? Que às vezes é preciso dar uma pitacada nisso aí para não, mas do que ele está falando, né? Fazer um grande esforço e se tornar uma pessoa ou de expressão na sociedade, ou sem expressão na sociedade, mas de poderio econômico. Mas o indivíduo não pensa em mais nada, ele faz aquilo full time, aquilo é a vida dele, ele respira aquilo ali, não tem como ele não chegar em outro lugar. E as outras pessoas que estão levando uma vida mais ou menos e desejam uma vida mais próspera, né? O caminho é a prática. Porque por que às vezes a gente não se dedica tanto a algo que é um dom, ou nem sabe se tem um dom? Porque o paradigma pesa tanto sobre a nossa consciência que a gente deixa de acreditar em si mesmo. Como tudo é possível aquele que crê, o indivíduo não confia nele, ferrou. Agora, e com relação a objetivos gerais? Gente, mesmo que tenha um trabalho comum, um trabalho aparentemente simples, né? Se a gente for pegar na simplicidade, mesmo que seja uma dona de casa, uma costureira, não importa, a prática vai mudar a vida da pessoa. Vamos supor que a pessoa seja uma excelente dona de casa. O que vai acontecer? Pode acontecer que ela não trabalhe, mas pode acontecer que o marido arrume um emprego melhor, que ela veja a vida dos filhos frutificar, ok? Porque primeiro, ela deixou de projetar sombra. Algum reflexo vai ter, porque sombra com sombra, vai todo mundo pro buraco. Então, reflete na vida familiar, no entorno. E se não refletir? Se não refletir, não importa. Se não refletir, significa que ele deve elevar a consciência dele a um patamar mais alto. Mesmo que não atinja o externo, aí não tem jeito. Aí é ele que tem que subir. Mesmo que ele não vai influenciar. Que aí que vai mudar é a dele. O objetivo é mudar a harmonia, desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Então o objetivo é mudar a consciência do praticante. Enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes desse mundo, combater é lutar contra, ir contra, sofrer por isso ou por aquilo, ou eu não vou chegar lá, né, etc. Combatendo a doença, o pecado e a carência. Combatendo o pecado, a carência, são críticas em geral, o sistema, ai que raiva, o mundo, a política, tá combatendo o pecado, olha, nossa, mas as vacinas, está combatendo as doenças, que nem eu disse, né? Precisou do mediquinho, vai lá, mas vai estudando, vai compreendendo que a saúde da pessoa vai harmonizando. De vez em quando pode ter uma catarsezinha, surgiu uma questão de saúde. O Joel fala que enquanto a gente tem o menor resquício de consciência humana, aquilo se manifesta. Então é aquilo o quê? Tudo catarse. Catarse é muito amplo.
Dificuldade financeira é catarse, dificuldade de relacionamento é catarse, certo? Dificuldade para subir o teto da compreensão é catarse. Só que é uma catarse consciente, certo? É diferente de estar na escuridão espiritual. Ó. Enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes deste mundo, combatendo a doença, o pecado e a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que... Ele tá partindo para a explicação. Meu reino não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana. O que é desejo de melhorar a vida humana? É o sofrimento pela necessidade de melhorar a vida humana. Porque se o indivíduo sofre pelo desejo de melhorar a vida humana, ele não está tendo compreensão nenhuma da visão espiritual ou dessa vida aqui como a própria vida espiritual. Porque na prática da vida espiritual ou da presença não deve haver sofrimento pelas coisas do mundo. Não significa que eu vou usar o conhecimento da sabedoria espiritual para viver a vida do mundo. Então eu vou estar no mundo e não ser do mundo. Então eu começo a ter insights ou vislumbres de estar no mundo e não ser do mundo. Eu sei que eu falo um pouco rápido, que é uma aula, que a gente põe um monte de informação. Não se preocupa não, que o canal daqui a pouco vai estar no ar, vocês vão poder assistir a aula de novo. Agora, tudo isso tem que ser percebido aonde? Só nas palavras que eu digo? Não, isso aqui é uma ajuda, só ajuda. É na própria elaboração, que vem através da leitura e dos áudios. A gente tem que ser capaz de extrair daqui esta capacidade de interpretação. Pô, o que isso aqui está querendo dizer? Como diz o Clóvis, né? Está lendo e não está entendendo? Então lê até entender. Por isso que a gente lê Joel e entende cada vez mais. Essas explicações que eu estou dando nessa 13ª leitura do Caminho Infinito, porque eu não leio mais aqui, eu acompanho na terapia, às vezes no atendimento, eu puxo um trechinho, outro, vem vários. O livro que eu mais uso nos atendimentos é o Caminho Infinito. Por que usa ele? Porque o pessoal está tão básico que precisa ir nele. Tem um outro que passeia em outros livros, chama, não, vamos olhar tal trecho. Mas em geral, acaba vindo aqui mesmo. Então, coisas que eu explico aqui, eu falo, olha que legal, tem entendimentos refinados que eu estou tendo agora nessa leitura. Agora, eu já fui percebendo na vivência, mas aí quando eu leio aqui, eu falo, olha, eu posso falar isso porque eu sei que eu vivo isso agora. Aqui, ó. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana. Pô, mas então eu vou fazer o que da vida? Eu estou melhorando a consciência espiritual dentro da vida humana, compreendendo que a vida humana é a vida espiritual. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreenderemos o sentido desta mensagem vital. O que é compreender o sentido? É compreensão intelectual, ainda não é o sentimento puro da presença, ok? Olha que diferença que tem dentro do parágrafo. É que compreenderemos o sentido, senão ele teria escrito aqui, atingiremos a compreensão total. Não, compreendemos o sentido significa o início. O sentido desta mensagem vital, quando deixarmos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras. Eu venci o mundo. Ainda não venceu, certo? Mas ele tem o primeiro vislumbre do significado disso. E entender isso é um bálsamo, porque impulsiona o indivíduo mais ainda no aprimoramento da prática. Então, quando eu deixo os limites do aperfeiçoamento humano, eu não vou melhorar a minha vida humana, muito pelo contrário. É aí que começa a melhorar, porque está melhorando a compreensão espiritual da vida. Não como fumacinha do lado de lá, mas como a própria manifestação de tudo, a minha consciência sendo coparticipadora da manifestação, porque eu e o Pai somos um. Então, se eu estou praticando a harmonia, compreendendo a presença, eu estou me unificando. É o processo de individuação, ok? E individua por quê? Porque trabalha a sombra, não projeta. Então ele sai do ego, ele sai da dualidade. Amadurecendo para vir em direção ao superego com essa compreensão, ele está saindo do nível de consciência dualidade, porque é um nível de consciência. Eu podia ter dito isso naquela palestra que a gente deu do conhecimento das sombras, do processo de individuação, ou até na última aula
mas me veio umas 2 ou 3 semanas isso à mente e voltou agora, ainda bem. Essa questão de nível de consciência. Dualidade é um nível de consciência. Bem contra o mal, planeta Terra, paradigma materialista, um monte de religião que não explica nada, porque não explica isso daqui. Certo? Porque se as religiões estivessem explicando o conceito de onipresença, onipotência e onisciência, o ser humano tinha que entender isso aqui. Agora não entra no conceito. Não entende? Por quê? Porque falta argumento, falta estudo, que buscas o conhecimento como buscas o alimento do dia a dia. Ninguém vai virar engenheiro fazendo massa. Fazendo, né? Virando massa. Então, o nível de consciência dualidade é um nível de consciência, nível de compreensão, nível de consciência, nível de manifestação. Então, a dualidade, bem contra o mal. Por que existe um umbral? Porque lá não tem o bem contra o mal. Olha só, a explicação de nível de consciência. Lá é só o mal, que nem uma pitadinha que eu dei na outra aula. Lá é só o mal, ou então ou está no sofrimento e é escravo, ou então está no ódio e está com o chicote na mão. Tem essas duas coisas lá, mas lá não tem dualidade. Lá é só o mal, certo? Então é um nível de consciência inferior. Dá para entender agora por que a dualidade é um nível de consciência superior ao só o mal? Então aqui é uma certa organização, aqui, porque senão aqui era o caos, né? Então não é o caos total, mas é a dualidade, nível de consciência. E quando a gente entra no que começa a compreensão do que o Joel diz, quarta dimensão ou consciência do Cristo, que os esotéricos falam de quinta dimensão, não sei o que, esquece isso aí que é tudo bobagem. Quarta dimensão é consciência do Cristo. E o início do renascer pelo Espírito é estar no mundo e não ser do mundo. Então esse nível de quarta dimensão começa a ser alcançado na terceira, como um ser humano. Por isso que viram Joel, ouviram um praticante dedicado. O indivíduo muda seus negócios, suas relações, sua visão diante da vida. O sofrimento na vida do indivíduo acaba. Ou não é esse que é o objetivo? Ser feliz. Só que a felicidade para o ser humano parece uma utopia. Porque ele não é feliz, ele tem momentos de alegria. E na maioria do tempo ele sente angústia do vazio existencial de não conhecer Deus. Por isso que há tanta distração. Ele se distrai para não procurar, porque não acredita que é possível. Que armadilha, né? Mas faz parte. Não tem nada assim de verdadeiramente armadilha. Precisa acumular informação para expandir consciência e subir para outro nível. Não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos seus prazeres e menos desejarmos suas dores. E se não superarmos a postura de luta contra as coisas do mundo, não entraremos no reino das coisas do céu. Vamos lá. Não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos os seus prazeres e menos desejarmos suas dores. Então eu me atiro nos prazeres ou na tentativa de enriquecer. Ah não, porque o ruim me causa sofrimento e dor. Então, ou então eu critico muito e julgo as coisas do mundo que são desarmônicas e eu que estou certo, a minha opinião é melhor, mais bem formada. Então ele está lutando contra as coisas do mundo. Enquanto lutarmos e combatermos os pretensos poderes desse mundo. O que é pretenso? Porque na verdade não existe poder ali. O bem contra o mal não é poder nenhum. O poder da mente não é poder nenhum. Então se eu combato os poderes do mundo, se eu sou do bem contra o mal, estou combatendo um pretenso poder. Então eu estou me mantendo no nível de consciência inferior, de dualidade. Então eu tenho que desistir de combater por reconhecer um poder, uma lei, uma causa. Por que um poder, uma lei, uma causa? Porque é a presença, o vácuo quântico, campo unificado que manifesta as coisas. Se ele é harmonia e perfeição, eu tenho que compreender a manifestação dessa harmonia e perfeição para que eu entre em comunhão com ela. Não importa se o mundo vai continuar em desarmonia. Nós é que temos que ter a visão interior da harmonia. Então, enquanto a gente não continuar combatendo o pecado, a carência,
O sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o meu reino não é deste mundo. Aí a gente pensa no Jesus Cristo falando que o reino é em outro lugar. Não, o meu reino não é deste mundo do sofrimento, do paradigma, da dualidade, porque é um reino interno, da compreensão da visão espiritual. O reino está dentro de vós. Porque o planeta Terra, tudo que é manifesto é o próprio reino de Deus o tempo todo. O ser humano que não percebe isso, porque ele tem o véu da dualidade diante da sua consciência. Então, no desenvolvimento da prática, o véu da dualidade vai caindo. É um véu que cai. Então, véus vão caindo, né? E a gente vai enxergando outra realidade. Então, no decorrer de alguns anos, 2, 3, 4, a pessoa sente mesmo que ela está no mundo e não é do mundo. Ela anda com mais calma, ela não tem mais pressa. Né? O trânsito não afeta a vida dela. Ela está na presença, ela é consciente da presença, mesmo sem pensar em Deus. Ela é consciente de estar consciente. Então, some o ego? Não. Ela enxerga esse inimigo o tempo todo. E isso continua levando ela a uma expansão de consciência maior ainda. Por isso que é possível passar do nível 1, do grau 1, da prática para o 2, é consequência desse atrito do superego do ego. Expande. Ele elabora, ele é obrigado a reelaborar, elaborar o tempo todo. Às vezes ele dá uma esquecidinha, mas ele volta, porque ele vai sentir uma dorzinha psicológica ali. Quem está rindo sabe o que eu estou falando. Aqui, ó. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana, ou seja, eu vou desistindo do desejo de melhorar a vida humana, porque não há o que melhorar. Deus é perfeição, Deus é harmonia, eu estou na presença, o reino está dentro de mim, né? Eu paro de dar poder pro efeito, né? Exatamente. Por efeito da manifestação da consciência que está na dualidade. Já há, porque aí não há mais o ser humano evolui e acumula informação até aí, até quieto. Daí para frente passa para outro nível. Mesmo devagarzinho, ele deixa de dar poder pro efeito, por mundo do efeito, que é resultado da crença na dualidade, e começa a compreender Deus como onipresença e perfeição. Então ele começa a entrar no reino da quarta dimensão em sua compreensão mental, perceber. Então, se Deus é perfeição, eu sou a perfeição. Deus está mais próximo que o ar que eu respiro. Está em minha própria consciência. Eu e o Pai somos um. Não há o que temer. A graça de Deus é minha suficiência. Porque o que é a graça de Deus em termos metafísicos? É a própria manifestação de tudo que existe. Tem uma presença que manifesta as coisas. Ele dá de graça. Graça. Então, quando que vai haver graça interior na vida emocional do indivíduo? Quando o nível de compreensão dele diz começar a subir. Então, ele está afirmando que a graça de Deus é minha suficiente. A graça de Deus já lhe é suficiente porque Deus é perfeito. Então, ele começa a também ser. Que nem fala lá no escada de Jacó, né? Nos 4 degraus da escada de Jacó. A gente reconhece, o primeiro que a gente reconhece a nossa própria forma como uma manifestação da divindade. A própria forma como divina. O segundo degrau é que ele compreende que eu sou Deus expresso. Né? Aí o terceiro degrau é quando ele começa a pensar sobre as coisas de Deus, sobre o amor de Deus, a dádiva. É contemplação, né? A meditação contemplativa. Então ele começa a entrar no reino permear o reino da mente, compreendendo a verdade. Então ele entra, meditando no amor, ele entra inconscientemente no quarto degrau, no reino das coisas do Espírito. Ele entra inconscientemente, ele não tem consciência que ele está entrando na quarta dimensão, porque ele está contemplando a perfeição de Deus, o amor, a verdade. Então essa entrada não é consciente, não tem como entrar consciente lá, porque seria uma coisa da mente, a mente não entra lá. Mas contemplando a verdade, ele vai fazendo frequência com esse amor. Por isso que é a graça que puxa para esse nível de consciência, né? A pessoa vai se tornando receptiva. Por isso que o Joel diz, gente, que metafísica
é o fundamento esquelético da verdade. Compreendendo metafísica, compreendo que isso, não só isso é possível, como isso é verdade. Aqui, ó. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar a nossa vida humana é que compreenderemos o sentido dessa mensagem vital. Quando deixarmos os limites do aperfeiçoamento humano, teremos o primeiro vislumbre do significado das palavras "eu venci o mundo". Porque o ser humano não sofre mais por tentar aperfeiçoar a sua vida humana. Ele vive a vida humana aperfeiçoando a compreensão da prática. Então ele está produzindo, ele está entrando, né? Ele está percebendo, ele está renascendo pelo Espírito, confiando no invisível, proporcionando amadurecimento espiritual, não mais amadurecimento humano. Por isso que harmoniza a vida eterna. Por isso que renasce pelo Espírito. É um parto. Então o parto tem contrações, tem dores, né? Às vezes entala, né? Mas vai nascendo, vai nascendo. Tem parto que é mais tranquilo, não é? Então vamos fazer disso uma cesárea, uma coisa mais fácil, né? Não, mas tem parto normal também, que é bem tranquilo. Até a mãe não sente dor, não tem? Que é bem suavinho, da graça. Tem. Então, porque a cesárea é uma coisa artificial, né? Vamos fazer disso um parto, um parto sobre a graça da presença. É observar o sofrimento, a ansiedade, a carência e ir aperfeiçoando a prática dentro disso. Por isso que faz toda... Gente, o Caminho Infinito. Eu amo os livros do Joel, todos. Mas o Caminho Infinito é importante. Por isso que nós estamos fazendo uma segunda série de aulas no estudo aprofundado do Caminho Infinito. Eu falava nas aulas, que vontade que eu tenho de fazer o caminho. Falei, não, vai ser o primeiro que nós vamos rever. Não teremos vencido o mundo. Importante, ó, deixemos o limite do aperfeiçoamento humano para aperfeiçoar a compreensão da prática dentro da vida humana. Eu vou viver a vida humana, mas com a prática. Agora, mesmo que vocês não tenham lido muito ou meditado muito, isso chama a atenção, porque vira um link ali, certo? Quando parecer um problema, uma ansiedade, lembra da frase, fecha os olhos 1 minuto ou 2, estejam na presença, segue em frente. Tá entrando em frequência, tá olhando para Deus, está se tornando receptivo à verdade onipresente. Ela vai favorecendo a pessoa homeopaticamente, ok? Por isso que precisa de dedicação. Não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos seus prazeres e menos desejarmos suas dores. E se não superarmos a postura de luta contra as coisas do mundo, não entraremos no reino das coisas do céu. Então não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos seus prazeres e menos desejarmos suas dores. A gente passa a desconsiderar as dores, aceita, compreende, é integrar a sombra, reinterpreta, certo? E a gente diminui a busca pelos prazeres do mundo, não que a gente não possa tê-los, mas a gente tira o foco disso, gente, porque isso é zona de conforto, é distração. Porque os prazeres que a gente vai ter, continuando tendo dentro da vida humana comum, com compreensão da prática, são mais consistentes, são sem culpa, sem procrastinação. É um prazer que eu vou para o prazer, mas sem pensar nas dívidas. Eu vou para o prazer sem sofrer por causa da política. Eu vou por prazer, por prazer, porque a gente vai para qualquer prazer, passeio ou qualquer regozijo dentro do mundo. Então eu preciso ter essa visão para não sofrer aonde quer que eu vá por ver a ignorância, a estupidez, a idiotez, certo? Por ver a sombra ao meu redor. Né? Ver uma pessoa maltratar uma criança, não interferir, é lógico, se é uma coisa muito grave, às vezes a gente até está numa condição de fazer uma pequena intervenção, mas reconhecer o Cristo naquela situação, nos dois, para não sentir uma desarmonia interna, certo? Ver alguém xingar o outro no trânsito, ou uma leve batida de carro, e não se impactar com aquilo, ou não passar na estrada que aconteceu um acidente e ficar ajudando a parar o trânsito, porque está olhando o acidente. Tem outra visão. Então aí a gente
a gente é capaz, porque a gente vai ter que transitar pelo mundo para viver os prazeres da vida humana, só que a gente vive os prazeres da vida humana com a visão espiritual. Só que a gente deixa de só buscar isso, porque a gente trabalha um pouco para buscar os prazeres, trabalha um pouco para buscar o prazer, e ainda sofre com as coisas do mundo. Então eu estou lutando contra os pretensos poderes. Porque dentro desse modelo, tentando buscar uma melhoria de vida humana, através de muito esforço, muito sofrimento, meu Deus, eu não consigo, não tem, vai ser impossível, não sei como é que vai ser isso. Para tentar melhorar o prazer humano, a gente busca o esforço humano, para poder ter um pouco de prazer. Para quê? Para a vida valer um pouco a pena, porque pô, isso aqui é uma porcaria, então eu tenho que me divertir o máximo que eu puder, aproveitar, porque uma hora vai acabar. Então isso prende o indivíduo dentro do paradigma, porque nem passa pela cabeça dele que isso é possível, nem passa. Então se ele começa a entender isso aqui não vai piorar a vida humana ou tirar ele do mundo, vai melhorar a vida humana, mas porque melhorou a consciência, melhorou a compreensão sobre a vida. Ele não sofre mais pelo mundo, pelas questões do mundo. Entendeu que não tem jeito, 1000 que cairão à direita, 10.000 à esquerda, e não tem o que fazer pelos não receptivos. Não tem muito o que fazer. Se eu estou praticando a presença, não temendo mais, e o que nem o Joel fala, é a obrigação do praticante reconhecer o Cristo no semelhante. Isso desperta o Cristo, levanta o Cristo nele. E ajuda o semelhante também. Em algum grau desperta um pouco o outro. Não que vá despertar efetivamente, mas se eu não estou projetando mais sombra e estou reconhecendo o Cristo no outro, eu estou reconhecendo a natureza verdadeira do outro. Em algum momento, alguém receptivo pode ter um pequeno grau de despertar e buscar a verdade. Faz sentido? Aquele barulhinho de café ali já está avisando que a gente pode fazer aquele café agora. Deixa eu só terminar aqui, essa frase pelo menos. Não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos seus prazeres e menos desejarmos suas dores. Eu tenho que aprender a desconsiderar as dores, viver as dores, aceitar as dores com a prática, até que elas diminuam e eu as compreenda, não sofra por elas. Porque a dor, seja física, emocional, material, ela é causada pelo nível de consciência do indivíduo. Ele está criando aquilo, é metafísica. Na verdade não existe. Oi? Na verdade não existe a dor da gente. Ele está criando por quê? Por causa de um nível de consciência inferior. Então está aqui, né? Não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos seus prazeres e menos desejarmos as suas dores. E se não superarmos a postura de luta contra as coisas do mundo, não entraremos no reino das coisas do céu. Então, enquanto eu estiver com atitudes de postura de luta contra o mundo, contra o sistema, a gente não chega muito longe, não. Mas e se eu tenho dentro das minhas ideias, de algo que me move na direção disso, tem que ser sem postura de luta contra a coisa do mundo. Porque senão... Para nossas sombras também. Oi? Resistência contra nossas sombras também. Porque se a gente não fizer algo sem postura de luta, mas fizer algo, se não fizer nada, a gente não traz mudança nenhuma. Algo tem que ser feito. Nas nossas vidas. Não é não fazer nada, é fazer, mas com a consciência da prática. O Joel fala, até talvez na outra aula eu faça comentário daquele livro que eu quero fazer, e não vai escapar, porque está escrito lá, que ele diz quantas vezes na história da humanidade apenas um homem mudou o destino de toda a humanidade, porque ele conhecia isso. E mais gente. Nossa. Né? Vamos para o nosso cafezinho? A gente volta com uma meditaçãozinha.